Olá, meu nome é Daiana, sou estudante do curso de Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo. O vídeo de hoje é para falar um pouco a respeito da história da educação aqui no Brasil. Quem começou isso? Vou falar agora. Quem foi? Os jesuítas, é claro. Na verdade, em 1549, quando aquele estado, a princípio, era para evangelizar e catequizar os índios na fé cristã. A educação viria a ser pensada depois. Depois, por quê? Porque a elite que morava aqui na época carecia de uma educação. E quem detentia esse conhecimento era exatamente os padres da época, porque a Igreja Católica possuía um grande e vasto conhecimento geral. Pois é. Sendo assim, a Igreja passou a ser responsável pela educação aqui no Brasil. Então, tanto índios como elite foi escolarizada. A diferença é que os índios eram escolarizados em aldeamentos e a elite em colégios. Colégios modernos para a época e com diversas ciências. Para os índios era a educação básica, mas também contendo a evangelização da fé cristã. Passou-se 210 anos no comando da Igreja, houve-se um acontecimento na Europa, o Iluminismo no século XVIII. O que aconteceu com isso? Na época, houve-se uma reforma no governo e, consequentemente, na educação. Tinha um ministro muito famoso que, com certeza, você já deve ter ouvido falar na escola, que era o Marquês de Pombal. Minha gente, quando o Marquês de Pombal entrou nesse negócio, vocês não vão acreditar o que foi que ele fez. Pois é, enxotou praticamente os jesuítas da educação. Ele era mau? Não posso dizer que era tão mau assim. Por que não? Porque, na verdade, Pombal e os iluministas tinham uma ideia de que a educação deveria ser embasada em conhecimento científico e não religioso. Então, o ano de 1759 foi um marco na transformação, que sai a Igreja da Educação e entra a responsabilidade do Estado. Ou seja, a educação passa a ser laica, livre da religião em cima da educação. Sendo assim, Marquês de Pombal manda suas tropas de linha para todos os colégios para que não haja nenhum impedimento a respeito da sua ordem. Então, conforme os jesuítas foram expulsos daqui e das outras colônias, porque Portugal não só colonizou o Brasil, mas estamos falando do nosso território. Então, para você entender, Marquês de Pombal instaurou na hora uma ordem que expulsasse os jesuítas daqui para que o Estado pudesse assumir a educação. E como foi isso? Foi uma reviravolta total. Saindo a Igreja, entrando o Estado, passou-se a ter aulas régias. O que significa? Era um professor contratado e pago pela coroa que dava a instrução a todos. As ciências, o conhecimento era passado por estes professores. É claro que a Companhia de Jesus também tinha seus professores. Mas aí é outra história. O Estado passa a ser o detentor principal da educação. Observa-se então que há nessa transição da Igreja para o Estado, há-se hoje aquela chamada democratização da escola, ou seja, todos hoje em dia podem ter acesso a essa educação. Não que na época dos jesuítas isso não era possível, mas vamos convenhar que a elite sempre, daquele primórdio da educação até os dias de hoje, tem-se mais privilégios quanto à educação. Mas hoje a educação ela é mais democrática. Então, a importância dos jesuítas até um certo ponto e na introdução do Estado a respeito da educação foram importantes para o que vemos hoje. Então, quero deixar bem claro para vocês que essa transição histórica da Igreja com o Estado há muito de se pensar, que muita coisa poderia ser melhorada e podemos também entender como a nossa educação foi fundamentada. Eu espero que todos tenham entendido muito bem as explicações dadas aqui e, quem sabe, um próximo vídeo para entender o que foi essa revolta total de Pombal e o que os jesuítas fizeram logo depois. Mas isso vai deixar para uma outra oportunidade, porque a história é muito longa e o tempo é curto. Ok?